A mitologia romana é uma das mitologias mais populares do Ocidente. Como todo conjunto de mitos, ela possui um número variado de divindades, resultado de uma crença politeísta, com deuses ligados às forças da natureza e sentimentos humanos. Se você gosta de mitologia romana, deixe o seu like e se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nenhum vídeo do nosso universo mitológico. A crença politeísta presente na mitologia romana conta com um imenso número de deuses e divindades, que foram surgindo à medida que Roma conquistava novas civilizações. O Império Romano contou com a forte influência das religiões e culturas gregas, principalmente na formação de seu panteão. Devemos ressaltar que a cultura e religião gregas influenciaram os romanos na formação de seu panteão, ao ponto de alguns estudiosos afirmarem que eles conquistaram aquele povo, mas por eles foram culturalmente conquistados. A mitologia romana está dividida em dois grupos, que são os di-indigetes, que engloba os deuses do território romano, e os di-nivensides, que engloba deuses estrangeiros. Além disso, essa mitologia também se divide entre a antiga e a ritualística, a mais literária e tardia. Os romanos possuíam um sistema de rituais bastante elaborados, onde haviam invocações, sacrifícios e danças. Esse sistema se chamava Pax Deorum, e na época era comum que eles fossem ensinados em escolas de sacerdócio e em grupos dedicados à adoração para esses deuses. Mesmo com milhares de deuses romanos existentes, separamos 10 desses deuses para apresentar no vídeo de hoje. O primeiro deus apresentado é Baco, o deus romano do vinho. Filho de Zeus com Semele, fruto de um adultério, Baco ou Dioniso possui várias versões sobre sua história. Enviado para ser criado na Índia por Zeus para que Hera, a esposa de Zeus, não o matasse, Baco em sua vida adulta supostamente teria descoberto sozinho como transformar uvas em vinho, o que despertou a inveja de Hera. Assim a deusa transformou Baco em um andarilho louco. De acordo com as teorias, que também se dividem, Baco conseguiu a cura por intermédio da deusa romana Cibele, mas após chegar em terras turcas. Depois de ser curado, o deus do vinho conseguiu compartilhar seus conhecimentos com os povos de todas as civilizações que passou, até chegar na Grécia. O segundo deus romano da lista é Pales, que pode ser tratado como ele, ela ou eles. Podendo ser singular ou plural no latim, esse deus pode ser chamado por deus, deusa ou deuses. Estudiosos afirmam que o tratamento no plural para Pales sugere que esta divindade é na verdade mais de uma, e que estão relacionadas aos deuses Pales e sicilianos. Pales possui uma festa própria, chamada Parilha, celebrada em todo o dia 21 de abril na cultura romana. Nesse dia, o gado da cidade era conduzido através de fogueiras. Na prática rural, após o curral das ovelhas ser decorado com ramos verdes e uma coroa de flores penduradas no portão, o pastor de ovelhas purificava os animais assim que a luz do sol raiasse, construindo uma fogueira de palha, após varrer todo o cercado e adicionando louro, ramos de oliveira e enxofre na fogueira. Todas essas plantas naturais reproduziam um ruído enquanto queimavam, o que era dito como um ruído de presságio. Assim o pastor pulava a fogueira junto com as suas ovelhas, se voltando para o leste e repetindo uma oração 4 vezes. Tais orações clamavam ajuda das divindades pagãs, a fim de libertar o pastor e o rebanho de todo o mal causado por erros acidentais, como por exemplo invasões de terras sagradas. No fim da festa, o povo pagão aproveitava uma bebida misturada com leite e vinho fervido, chamada bebida burrânica. A terceira divindade entre as mencionadas aqui é Diana, a deusa romana da caça, semelhante à deusa Ártemis na mitologia grega. O culto para Diana, deusa da fertilidade, castidade e lua, se tornou muito popular no Império Romano, entre pessoas de todas as classes. Diana era padroeira dos escravos que encontravam refúgio em seus templos e de mulheres que queriam conceber filhos saudáveis. Diana era eternamente jovem e bonita, sendo conhecida por ter um temperamento explosivo e defender sua virgindade de um jeito feroz. Diana é muitas vezes retratada segurando um arco e uma flecha, junto a cães de caça e veados, pois ela também era deusa dos animais, podendo ser domésticos ou selvagens. Durante o Renascimento, a deusa romana teve sua popularidade aumentada na poesia, arte e no drama. Geralmente ela é tida como uma mulher de espírito livre, independente e competente. A próxima deusa romana da lista é Ceres, a deusa da fertilidade e da agricultura. Como deusa do cultivo, Ceres ensinou às pessoas como crescer espiritualmente, assim como dedicou os seus conhecimentos para lecionar a respeito da agricultura, proporcionando-a para a humanidade. Ceres possuía um relacionamento duplo com Júpiter, deus da lei e da ordem. Ela também era uma irmã para ele, além de esposa, e juntos tiveram uma filha, chamada Prosérpina. De acordo com o relato mais conhecido do mito de Ceres, Plutão, irmão da deusa, estava triste e solitário, o que deixou Vênus, a deusa do amor, triste. Então ela enviou um cupido para atirar uma flecha em Plutão, fazendo Deus sair do subterrâneo à procura de amor.
Plutão subiu à Terra pelo Monte Etna e, vendo Proserpina na beira de um lago interagindo com ninfas, o deus a raptou e a levou para o subterrâneo com ele, se casando com a jovem deusa e sua sobrinha. O próximo deus romano da lista é Silvanus. Como o significado de seu nome diz, das florestas. Ele é o deus das florestas e das terras não cultivadas. Silvanus era o protetor das florestas, presidindo as plantações e se deleitando com árvores que cresciam selvagens, além de vigiar e proteger os lavradores e os campos, assim como seus limites. Silvano também é a divindade que protege os rebanhos de gado, afastando matilhas de lobos e colaborando para a fertilidade dos animais protegidos por ele. As oferendas para Silvanus consistiam em leite, uvas, espigas de grãos, carnes, porcos e vinhos. Virgílio conta que em épocas mais remotas, os pelasgos do Tirreno dedicavam um festival em um bosque inteiramente para Silvanus. Vesta é a deusa da lareira adorada pelos povos romanos. Ela também representa a família e a casa. Seus dias de festa eram dia 15 de janeiro, que ficou conhecido após sua cristianização como Banquete dos Tolos, festa popular na Idade Média, onde eram oferecidos pão caseiro e bolos salgados. Vesta é retratada usando vestes longas e com a cabeça coberta, enquanto sua mão direita está em seu colo e a esquerda segurava um cetro. Vesta não era muito representada em sua forma humana, sendo a maioria das vezes personificada pelo fogo sagrado, que estava a arder em templos dedicados a ela. Na arte, a deusa romana não era retratada diretamente. Ela aparecia usando os seus véus, que provavelmente retratavam uma honra para sua importância na civilização romana. Às vezes, ela era apenas representada como chamas. Vesta não possui um mito específico para ela, já que suas poucas histórias foram limitadas a contos de milagrosas fecundações, onde relatam chamas de lareira e fazem certa referência para a manifestação mais conhecida da deusa. Belona é uma deusa romana e primitiva da guerra, de origem sabina. O templo de Belona em terras romanas era dedicado a reuniões relacionadas aos atos bélicos, e lá se reuniam os embaixadores enviados a Roma. Sempre que Roma entrava em guerra, uma lança era atirada em direção a uma coluna grande, próxima ao templo de Belona. Essa coluna se chamava Coluna da Guerra. Belona aparece com várias representações junto aos deuses romanos. Certa vez, ela era uma versão romana da deusa grega Ênio, assim como poderia ser irmã ou esposa de Marte, o deus da guerra. Imagens de Belona retratava com traços marcantes no seu rosto, refletindo ira, enquanto ela leva instrumentos de morte, como lança ou uma tocha, simbolizando o fogo da destruição. Os mitos de Belona contam que ela acompanhava o deus Marte durante suas batalhas e que o carro que ela conduzia entre os combatentes era do deus da guerra. O oitavo da lista é Quirino, um deus muito misterioso na mitologia romana. Ele é tido como deus Sabino, povo que tinha uma civilização próxima da futura área de Roma, onde elegeram um altar chamado Monte Quirinal. Tempos depois, após essa área ser incluída entre as 7 colinas de Roma, Quirino se tornou um dos deuses mais importantes do estado, tendo sua forma deificada a Rômulo, o primeiro rei e fundador de Roma. Na arte, Quirino possuía representações que o mostravam como um homem barbudo e com roupas militares e religiosas. Cibele é a deusa romana da morte, da vida, das leis da natureza, da vida selvagem, da agricultura e da caçada mística. Com seus relatos e histórias, podemos entender que a representação da preservação da vida não é apenas a respeito da Terra, mas também do cosmos. Cibele possui uma representação muito famosa, que foi esculpida em tamanho grande em uma praça da Espanha, levando seu nome. A deusa romana é retratada estando sentada em uma carruagem levada por 2 leões, podendo variar o animal selvagem conforme as representações ao longo do tempo. Os leões significam a sua natureza selvagem. A deusa é a representação da lei cósmica, que faz manutenções vitais e possui domínio dos impulsos de instintos. Cibele também é retratada com sua figura sentada em um trono, com uma coroa na cabeça e 2 leões em cada lateral. Tal representação mostra uma inter-relação entre o seu arquétipo de fertilidade e de fortuna, do poder da natureza, da divindade cósmica e de seu poder no mundo terrestre. O último deus da lista, mas não menos importante, é Jano. Ele era um deus romano peculiar em vários aspectos, principalmente na sua forma de adoração, suas origens obscuras e o significado do seu nome. Jano era conhecido principalmente por ser o deus das portas. A palavra para uma porta em latim é Januae, assim como o arco significa Jani no mesmo idioma. Jano era mais do que apenas um deus das portas dado a sua antiguidade, já que ele é um dos deuses mais antigos de Roma, existindo antes da cidade de Roma ser estabelecida. Jano também é um dos deuses mais reverenciados e adorados entre todo o panteão romano. Primeiramente, Jano era apresentado como o deus dos fins, começos e transições. Entretanto, ele era diferente de Saturno e Juno, e equivalente ao deus do tempo, o grego Cronos.
Jano também era dito como mestre do tempo, sendo o deus do início ao fim das estações, anos e meses, além de também marcar o início e fim de ciclos vitais, do governo de algum imperador, entre outros ciclos. Jano também era um deus da guerra e da paz, estando entre o início e o fim de guerras, onde o guerreiro invocava quando anunciava a paz ou iniciava uma guerra. Porém, isso não faz de Jano um deus da guerra, assim como Marte, já que ele nunca guerreou pessoalmente e nem possuía a figura de um guerreiro. Ele apenas era um deus que determinava a hora de começar e terminar uma guerra. Cada divindade romana possui a sua singularidade, e as descrições nos faz conhecer e entender um pouco do império e mitologia romanos. Muitos deuses ficaram de fora dessa lista, mas isso não torna os não mencionados menos importantes. Você gostou desse vídeo? Dê seu like e comente aqui se você deseja uma parte 2 com mais deuses do panteão romano. Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo do nosso universo mitológico. Compartilhe e traga mais amantes de mitos para a nossa família. Valeu!